Olá, eu sou Márcio Teixeira, sócio-diretor da M Consult, e hoje vamos falar um pouquinho sobre estrutura metálica. Vocês pediram e a gente trouxe aqui o assunto estrutura metálica. Já falamos um pouco da estrutura de concreto, da alvenaria estrutural, vamos ver esse outro sistema estrutural que é bem promissor, é bem utilizado, bem difundido, mas a gente tem algumas limitações. Antes de mais nada, queria pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para você receber a notificação quando novos conteúdos forem ao ar. Nos siga nas nossas redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Tá? Comente e compartilhe com todos os seus amigos. E vamos embora pro vídeo. Primeiro eu gostaria de falar um pouco de grandes verdades e grandes mitos da estrutura metálica. Todo mundo pensa em estrutura metálica principalmente como estrutura cara, que tem difícil interface com outros sistemas da edificação, que é difícil de montar, ou vários outros mitos que a gente costuma desmistificar aqui. Tá? Estrutura ser cara é uma questão de, em primeiro lugar, ter um bom projeto. Né? Em segundo lugar, é identificar a oportunidade da estrutura metálica onde ela encaixa melhor. Não é qualquer projeto que eu vou sugerir ao meu contratante que se faça uma estrutura metálica, mas sim naqueles em que a estrutura metálica se justifique. Dificuldade de montagem por problemas logísticos, normalmente o pessoal costuma colocar na mesa. Né? Então, são grandes peças, pesos relativamente grandes. A gente não pode usar só a mão de obra costumeira de obra. Mas se a gente parar para pensar, se a gente começar a industrializar mais as nossas estruturas e depender mais de equipamentos para a movimentação de carga, isso, na verdade, a gente está indo para um lado bom da construção civil. Todo mundo critica a construção civil por ter que empregar muita mão de obra, por ter um passivo trabalhista gigantesco. E a estrutura metálica, como estruturas pré-fabricadas, estruturas industrializadas, vem nesse sentido de diminuir esse passivo, de você poder ter uma maior efetividade. Então, com muito menos montadores eu consigo fazer muito mais coisas em estrutura metálica. Né? Mas Márcio, a estrutura metálica não é cara. Todo mundo pensa na relação direta do preço do peso do aço. Né? Mas a estrutura metálica de fato é cara? Bom, a gente pode colocar uma análise aqui para vocês pensarem, né? Um pensamento aqui para vocês refletirem um pouco. Vamos lá. Se eu tiver um empreendimento a qual o incorporador costumeiramente se pronuncia com os seus possíveis clientes que a obra vai ficar pronta em 30 meses. Tá? De fato, a estrutura metálica, comparação de estrutura metálica direta com estrutura de concreto armado, ela é um pouquinho mais cara, sim. Né? E dentro desse cenário, em que você não tem pressa para entregar uma obra, né, que você não tem um prazo exíguo para entregar uma obra, pode ser que ela não se justifique. Mas quando a gente pensa, por exemplo, numa construção de um shopping, tá? Por mais que o construtor tenha se manifestado que a obra daquele shopping vai durar 12 meses, se ela puder durar 11 meses, é muito melhor para o incorporador. Mas Márcio, o prédio também, se eu não entregar um mês antes, não é melhor? Na grande maioria dos casos, não. Porque o cliente final, o cara que vai mudar para o apartamento, ele se compromete com aquela data. Então ele está esperando desembolsar o restante do dinheiro lá, que vai quitar o apartamento dele, naquela data específica. Para o empreendedor de shopping centers, o que ele faz é, a partir do momento em que o shopping está pronto, ele inaugura. E o que ele recebe, né, dos lojistas é uma porcentagem do faturamento daquelas lojas, principalmente quando a gente fala de lojas âncora. Então, um mês de faturamento de um shopping, normalmente a gente está falando de dezenas de milhões de reais. Entenda que um mês antes de uma obra pronta pode significar muito dinheiro para esse incorporador. Então, talvez a pequena diferença que exista entre uma estrutura de concreto e uma estrutura metálica, posto que ele vai inaugurar esse shopping um mês antes, pode até ser uma vantagem
pagar um pouquinho mais caro na estrutura para esse tipo de cliente. Entendem que a estrutura metálica ser cara é um mito por conceito, tá? Eu espero que vocês reflitam um pouquinho aí e coloquem nos comentários o que vocês pensaram a respeito desse pensamento que eu deixei para vocês, tá? E algumas verdades que a gente coloca, né, que são bastante importantes na hora de você analisar a estrutura metálica. Um primeiro ponto é a rapidez e a agilidade na montagem, tá? A gente tem 3 grandes exemplos agora de coisas que estão sendo até um pouco atípicas dentro do escritório, muito embora eu tenha conversado com colegas, isso tem sido bastante comum. Dentro do nosso escritório é que veio agora, que são casas em estrutura metálica, né? Normalmente a gente atuava muito com casas ou em alvenaria estrutural ou em estrutura de concreto. Era o mais comum de aparecer. Ultimamente tem aparecido algumas casas em que já vem com um pacto arquitetônico de ser uma estrutura metálica, né? E quando a pessoa avalia, ela meio que não avalia da rapidez da obra. Acaba avaliando tão somente o pacto arquitetônico mesmo, que a arquitetura quer mostrar essa estrutura metálica, certo? Então, posto isso, a gente já passou a só monitorar, né, o que acontecia nessas obras de estrutura metálica. Um dos nossos projetos, ali no Jardim Europa, uma casa de pouco mais de 500 metros quadrados construídos, a estrutura metálica foi verticalizada em 2 semanas. Algo excepcional do meu ponto de vista, que em 2 semanas você não sai do barro em uma estrutura de concreto armado. Tá? Então, a casa estava toda verticalizada em 2 semanas. Isso foi importante para o cliente final ali? Não, nem tanto. Mas é importante para a gente fazer esse tipo de análise e tentar extrapolar isso para outros tipos de obra. Uma outra coisa que é super importante é os vãos que a estrutura metálica vence, né, consumindo pouca altura. Ou seja, para vencer um vão de 9 metros, que é o normal ali da estrutura metálica, eu uso perfis que tem 36 centímetros de altura, eventualmente 41 centímetros de altura. O que numa estrutura de concreto armado isso me traria ali uma viga de 90, entre 80 e 90 centímetros de altura, né? Então você nota a diferença. Márcio, qual que é o principal impacto disso? É simples, né? Quanto menos altura eu tenho, menos piso a piso eu preciso ter para eu resolver as interferências com outros subsistemas do prédio, como instalações prediais, né? Como instalações elétricas e hidráulicas, certo? Então significa o seguinte: se o incorporador está pensando em construir um prédio, né, uma construção vertical, e eu preciso de menos altura entre pisos para resolver todo o meu imbróglio ali de estrutura versus instalações, e obviamente ele vai ter uma limitação de gabarito, entenda que eu vou poder construir, sei lá, 2 andares a mais, talvez, dependendo do projeto, e isso vai rentabilizar para ele um projeto, né, um negócio ainda melhor, tá? Então a gente tem esses lances, sabe, de fazer essas análises para justificar uma estrutura de concreto armado, ou uma estrutura metálica, né, versus uma estrutura de concreto armado ou uma alvenaria estrutural. Então, a gente tem essas grandes verdades aí, que eu citei, que é os vencer grandes vãos, de ter uma rapidez na montagem, né, e uma facilidade na montagem, e desmistificamos alguns mitos, com alguns pensamentos que a gente deixou. Então, esse é o primeiro ponto que a gente analisa uma estrutura metálica. Como eu falei para vocês, a gente não pode simplesmente colocar 2 sistemas estruturais, um do lado do outro, ficar comparando quem é melhor, né? Eu vou aqui só de cara no papel colocar vantagens e desvantagens e entender o que é melhor e o que é pior. A decisão nunca é tomada assim. Uma concepção de um bom projeto passa por um estudo preliminar que identifica a adaptabilidade daquele sistema estrutural para aquele tipo de projeto. Então a gente tem bastante conversa com a arquitetura, com o incorporador ou cliente final, que seja, né? Às vezes é um incorporador, pessoa física, né? E às vezes até com a construtora, que vai te dar um insight de prazo, né? de execução de cada um dos sistemas que estão sendo propostos. Vai dar um apoio ali à engenharia da construção. Dentro desse debate,
a gente vai escolher ali, selecionar, fazer talvez até uma matriz de decisão ali com um peso para os graus de importância que a gente vê de cada um dos quesitos que a gente vai analisar, e isso vai trazer um auxílio na tomada de decisão. Entenda, um bom sistema estrutural, seja ele concreto ou metálico, é sempre o sistema mais adequado para aquela obra. E aí, como eu citei, eu vou forçar a barra porque eu acho que o sistema estrutural em estrutura de concreto armado é melhor porque é mais difundido, porque é mais barato, e vou aplicar isso para um shopping, eu vou praticamente estar dando um tiro no meu pé. Porque eu vou indicar um sistema estrutural equivocado para o meu contratante, porque para ele, quanto antes melhor. A gente está falando de dezenas de milhões de reais em um mês de faturamento de um shopping, e às vezes a diferença entre um sistema estrutural e outro é no máximo na ordem de dezenas de milhares de reais. A gente muda uma escala abaixo. É mais fácil que ele pague um pouquinho mais por essa estrutura, mas colha os frutos um mês antes. Um ponto importante que a gente precisa colocar na mesa para a estrutura metálica é que, como a gente falou lá atrás, o aço ele tem uma resistência muito maior do que os concretos mais habituais. Os concretos mais habituais estão girando ali na casa dos 40, 50 MPa de resistência à compressão axial, no ensaio padronizado. O aço estrutural ele vai da faixa de 245 a 345 dentro da gama dos aços mais utilizados. Tá? Obviamente a gente está aí, sei lá, de 60 vezes, da ordem de 60 vezes mais resistente. 60 vezes mais resistente traz uma possibilidade de ter uma estrutura muito mais esbelta, da ordem ali, a gente fazesse uma conta direta 60 vezes, essa conta não é tão direta, mas vamos supor, da ordem de 20 vezes, 30 vezes mais esbelta. Ou seja, eu tenho uma área de seção transversal numa estrutura metálica, numa viga metálica, se a gente quer equiparar uma viga metálica com uma viga de concreto que resista aos mesmos esforços, eu tenho uma área na seção transversal muito menor do que a área da seção transversal de concreto armado. Mas isso me traz um problema, no final das contas. Uma estrutura muito esbelta, ela passa por inúmeras outras possibilidades de ruptura, as quais eu vou ter que analisar corretamente e vou ter que determinar a carga última que aquela peça pode estar submetida. Tá? Então, ou seja, para uma estrutura de concreto armado, tudo se comporta lá como a gente aprende na faculdade, a gente tem as contas que a gente faz lá para dimensionar uma seção transversal de uma viga de concreto armado e tá tudo bem. É lei de Hooke e hipótese de Navier e vida que segue. Daí a resistência do concreto e do aço. E as equações de equilíbrio e está tudo certo. É simplesmente equações de equilíbrio. No caso da estrutura metálica, eu vou ter, além do que a gente chama de escoamento da seção bruta, que seria o equivalente para a estrutura de concreto armado, a estrutura de concreto armado ou ela rompe o concreto em cima ou ela escoa o aço embaixo. Na estrutura metálica, eu vou ter lá o escoamento da seção bruta. Mas, normalmente, antes de escoar a seção bruta, eu vou ter outros métodos de ruptura que vão aparecer, algumas instabilidades que vão surgir antes que eu tenha o escoamento da seção bruta. Nos perfis laminados, que são os mais usuais, os perfis laminados a quente de abas ortogonais, e aí a gente vai falar dos perfis W, perfis HP, da série lá da Gerdau, por exemplo. Esses que são os mais utilizados, eles vão ter principalmente outros 3 métodos de ruptura. A flambagem local da mesa comprimida, a flambagem local da alma e a flambagem lateral por torção, sendo esta última normalmente a mais crítica. Tá? Essa aqui vai dar o menor momento resistente de cada peça, é essa que a gente vai costumar usar, a não ser que a gente faça algum estudo ali a mais. Mas entenda, a gente nunca vai conseguir aproveitar 100% da seção transversal dessa peça metálica. Então, aquele lance de que ela é 60
vezes mais resistente do que a peça de concreto. No entanto, todos esses outros elementos, esses outros métodos de ruptura aí que acabam acontecendo na estrutura metálica, consomem um pouco dessa eficiência toda. Tá? Então ela não é tão mais eficiente assim. Mas ainda assim dá para entender, né, que a gente tem uma muito maior resistência na estrutura metálica do que na estrutura de concreto. Bom, como a gente também falou no começo, as vigas metálicas, né, a estrutura metálica no geral, mas vou falar das vigas porque tem um grande impacto com interface com outros sistemas da edificação. As vigas metálicas elas têm bastante capacidade de vencer vãos grandes sem consumir grandes alturas. Então, se eu tenho uma altura pequena, obviamente que a inércia dessa viga ou a rigidez dessa viga fica prejudicada, né? Então eu tenho um contraponto que, ora, eu tenho aço que é muito resistente, ela traz a necessidade de seções mais esbeltas, a necessidade não, a possibilidade, né, de seções mais esbeltas. Se a gente pegar lá o catálogo da Gerdau, por exemplo, você vai ver que as áreas da seção transversal dessas vigas metálicas são realmente muito pequenas, são números muito pequenos, mas esses números muito pequenos me trazem um contraponto que é o comportamento dessas vigas em serviço, né? Normalmente a gente vai ter um problema ali de resolução do estado limite de serviço, principalmente quando a gente fala de deformação. A viga ela tem a capacidade resistente de resistir grandes vãos, mas ela vai provavelmente deformar muito, né? Então a gente vai ter que ter um projeto bem acertadinho para a gente poder promover a maior distribuição de carga possível dentro do nosso grid ali de vigas, do pavimento, a ponto de que eu não carregue muito mais uma viga em relação à outra e não tenha um problema de deslocamento, né? Então, é bem capaz que no final das contas a gente vai ter o estado limite de serviço como um limitante para esse projeto em estrutura metálica, então a gente nunca vai atingir o limite resistente dessas peças metálicas. Então, veja como a gente veio desidratando um pouquinho essa questão de uma ultra resistência maior da estrutura metálica. E volto naquilo que eu falei. A estrutura metálica não é nem a salvadora da pátria e nem a vilã da história. A gente precisa só adequar ela no lugar certo. Fato é que essa diminuição de altura das vigas, quando a gente adota uma estrutura metálica, me traz também uma possibilidade maior de flexibilização de layout. Eu acabei de citar uma obra de shopping, né? Os shoppings, porventura, sempre têm essas necessidades de entrarmos com estrutura metálica. Mas pode ser um shopping, pode ser um hotel. Hotel acho que são poucos, mas uma coisa legal para a gente citar são universidades, né, ou faculdades particulares que têm essa necessidade de uma construção rápida para colocar em operação logo, ou até hospitais, né? Hospitais também vêm com uma necessidade de fazer com uma certa urgência para colocar logo em operação e rentabilizar aquele negócio. Parênteses, hospital, galera, também é negócio, tá? Saúde também é negócio. Infelizmente, as pessoas que estão por trás ali das cortinas também pensam assim, tá? Saúde também é um negócio. Continuando aqui o nosso assunto principal, a gente pode flexibilizar layouts. O que significa isso? É importante você ter uma possibilidade de alteração de layout nesses casos. Por exemplo, o shopping. Hoje eles constroem lojas maiores. Vai lá, tem um box gigante ali que era uma loja âncora, uma Renner da vida, uma Riachuelo, sei lá eu. E depois muda a direção do shopping, o shopping é vendido para um outro fundo de investimento e eles decidem que não, agora o negócio ali não são grandes lojas, são pequenos boxes, são boxes pequenos, para pequenos comerciantes. Ok, ele simplesmente vai lá e faz as divisórias, sem se preocupar tanto com qual impacto a estrutura vai ter nessa mudança de layout, tá? O que numa estrutura de concreto pode ser problemático. Então, essa facilidade, essa flexibilização de layout é importantíssima. E é um ponto forte da estrutura metálica.
Um ponto importantíssimo para quem está pensando que o negócio que está sendo desenvolvido cabe uma boa estrutura metálica. É importantíssimo a gente pensar em logística de canteiro, tá? Normalmente, obras de shopping são bastante horizontais, obras de hospitais também são bastante horizontais, né? E mesmo os prédios que são verticais, você vai precisar pensar bastante nessa movimentação de peças que ultrapassam as centenas de quilos, tá? Facilmente ultrapassam as centenas de quilos. Tem peças metálicas que pesam centenas de quilos por metro, tá? Então você imagina uma viga de 9 metros, ela vai pesar da ordem de toneladas, certo? Então, é importante que você inicie o seu estudo com um bom estudo de logística de canteiro. Ou seja, é importante que você pense em plano de rigging para você usar equipamentos de guindar cargas, né? É importante que você tenha pátio para recebimento dessas peças metálicas, porque normalmente uma estrutura metálica tem um percurso de sair do escritório de projetos, né? Sai o projeto lá do escritório de projetos, ele vai para um fabricante, esse fabricante vai começar a fabricar todas as peças, fabricar todos os detalhezinhos de conexão entre peças metálicas e vai levar isso para a obra. A gente vai precisar ter uma pista de recebimento, áreas de movimentação horizontal e áreas onde você vai guindar essa carga para posicioná-la no lugar e aí começar a verticalizar a construção. Tudo isso é super importante. Equipamentos de guindar vêm como despesa indireta, então é uma coisa que não está atrelada à produção, você vai pagar por mês, por dia de locação de equipamento de um guindaste, uma grua, seja lá o que for, tá? Isso é importante estar na sua análise de viabilidade econômica, tá? Não adianta a gente comparar nu e cruamente ali só o custo da estrutura. Tem que colocar ali na análise o custo desses equipamentos, o custo desses estoques, o custo de tudo isso. Super importante. Um outro passo importante é a gente tem um novo player aqui, que é o fabricante de estrutura metálica, e um player que está por trás das cortinas, que é a siderúrgica, né? A empresa siderúrgica que vende o perfil metálico. Então a gente precisa organizar todo o nosso supply chain para que esse processo de compra e de fabricação não vire o gargalo de obra. Eu estou vislumbrando aqui ganhar um mês de obra, depois eu perco 2 meses de obra porque eu não consegui organizar meu supply chain corretamente. Então, a gente precisa entender o processo, saber como se comporta dentro do mercado aí da construção civil, né? Falando de todos os players que vão estar envolvidos, cada um dos prazos que cada um precisa para eu poder saber, bom, o momento de contratar é esse, eu vou dar o start na obra aqui, eu vou me comprometer com esse prazo, enfim, colocar tudo isso na ponta do lápis. Senão, de novo, dar um tiro no pé. É escolher um sistema e criticar depois porque a gente não soube analisar direito, né? Analisar corretamente todas essas interfaces durante a execução. Tem cuidados específicos da estrutura metálica que são importantes a gente levar em conta, tanto no projeto quanto na execução. Coisas que a gente não está acostumado na construção convencional, e aí eu estou falando aí, né, das pessoas que estão mais habituadas com o concreto, com a alvenaria estrutural. Essas pessoas não estão habituadas a trabalhar com um projeto de estrutura metálica. Então, os cuidados do projetista. Tá? O projetista vai fazer um diagrama unifilar, normalmente, representando o eixo de cada um desses elementos, e vai colocar o prédio de pé, vai fazer todas as análises, estado limite último, estado limite de serviço, vai chegar à conclusão, né, colocando todas os perfis, né, as bitolas de perfis especificadas ali no projeto, mas depois ele precisa passar por um processo de amadurecimento, que é, como é que eu pego uma viga metálica, um pilar metálico e junto as duas coisas? E principalmente, como é que eu faço essa junção? Imaginando que os esforços vão se comportar da maneira como eu pensei aqui no meu papel. Tá? Então, eu preciso estudar cada uma dessas conexões. Obviamente que
como todo prédio, por exemplo, tem repetições, tem coisas análogas, mesmo dentro do pavimento vão ter coisas análogas, vão ter eixos de simetria, vão ter coisas que são detalhes recorrentes, e a gente vai, obviamente, estudar um caso e vai replicar para os demais. Mas todas essas tipologias, todos esses tipos de conexões metálicas precisam ser estudadas e precisam ser desenhadas, explicitadas para o fabricante saber o que ele vai ter que produzir. Dentro da obra, como eu falei, você já fez ali o teu trabalho de supply chain, agora durante a execução da obra eu preciso ter certos cuidados, né? Eu tenho ligações que vão ser soldadas, ligações que vão ser parafusadas. Como é que eu vou controlar isso? Tá? Porque foge um pouco o foco do que é o convencional na estrutura de concreto armado. Estrutura de concreto armado a gente tem muita preocupação em ensaiar o concreto, saber se a resistência foi atingida, e aí se não foi atingida a gente tem que ver o que vai fazer, etc. No caso da estrutura metálica, o pessoal já faz esses ensaios na siderúrgica. Então, na siderúrgica, eles vão fazer um ensaio necessário e vão te entregar um relatório. O perfil que está sendo vendido para você, que sai da siderúrgica, já sai ensaiado com o lote identificado. Bom, é menos preocupante. Só que, como é que eu vou controlar que o parafuso está corretamente apertado, a solda está corretamente executada? Então eu vou ter que contratar outros tipos de ensaio. Né? Por exemplo, um ensaio de torque nos parafusos. Então eu vou ter que vir com um torquímetro e ensaiar cada um dos parafusos. E num prédio, haja parafuso. As soldas, eu vou ter que inspecionar as soldas e saber se as soldas estão íntegras, se não tem trinca, se não tem mordedura, se não tem sujeira, não tem excesso de borra, se elas têm as dimensões corretas. Bom, então eu vou ter que contratar ensaios para essa solda também. Muitos cuidados com a estrutura metálica são necessários durante a execução. Esses são alguns deles, mas é importante a gente deixar claro que vários desses cuidados às vezes são ignorados e a estrutura metálica se comporta mal e as pessoas criticam porque não souberam controlar corretamente a execução. Não tem muito tempo, a gente falou aqui, né, no nosso canal, em um outro vídeo passado, sobre 2 grandes incêndios, o edifício Andraus e o edifício Joelma. E essa é uma grande preocupação da estrutura metálica, na verdade. Diferente da estrutura de concreto, em que o próprio material que constitui a estrutura, ele já tem um tempo de resistência ao fogo elevado, por si só, né? Só os materiais que compõem a estrutura metálica, ela sofre um pouco mais, dentro daquilo que os estudiosos do tema, né? Esse tema estruturas em situação de incêndio, eles definem como incêndio padrão, que é um incêndio semelhante aos que aconteceram no Joelma e no Andraus. A estrutura metálica, ela perde resistência apenas em 30 minutos após o início de um incêndio, dado o incêndio padrão. 30 minutos para um grande shopping center, para um edifício alto, por exemplo, é muito menos que o suficiente para eu garantir que todas as pessoas saiam em segurança após o início de um incêndio. Tá? 30 minutos é muito pouco. Nem a brigada de incêndio mais bem treinada conseguiria evacuar um grande shopping center nesse tempo. Tanto é que os tempos requeridos de resistência a fogo para esses casos que eu citei vão para 120 ou 150 minutos. Para eu garantir isso, eu vou precisar acionar alguns outros elementos. E aí vem um ponto importante na hora que você estiver projetando uma estrutura metálica, que você também vai ter que projetar a proteção contra incêndio. Tá? A gente tem diversos materiais que podem ser utilizados, a gente tem revestimentos em gesso projetado, revestimentos em celulose, você tem as placas de drywall resistente a fogo, as famosas placas rosa de drywall, você tem pintura intumescente, que é um sistema bastante elegante, então é uma pintura mesmo, é uma tinta que você passa na estrutura e quando ela é atingida pelo fogo, ela expande muito, ela cria muito volume ali, e esse volume impede que o calor do incêndio atinja a estrutura metálica com muita velocidade, promovendo aí
o tempo que você precisa, né? E, obviamente, você não precisa usar o mesmo sistema de proteção para todas as áreas do edifício que você está projetando. Às vezes, uma área em que essa estrutura ela vai ficar escondida dentro de um forro de gesso, por exemplo, você pode adotar um jateamento de gesso ou um jateamento de fibra de celulose, né? Que aí fica feio, né? Mas como ninguém vai ver, pode ser. É o sistema mais barato que a gente tem hoje. Mas, por exemplo, se a gente estiver falando do estacionamento, em que todo mundo vai estar vendo aquela estrutura metálica linda, maravilhosa, talvez seja importante você tentar buscar ali a pintura intumescente, que talvez seja mesmo a proteção contra incêndio mais elegante. Tá? Mas você tem esse viés, tá, da estrutura metálica. É um problema por si só? Não. Acabei de explicar que a gente tem meios de controle, mas a gente tem que pensar, né? E tudo isso também tem que ser computado ali na hora de fazer a análise de viabilidade econômica do empreendimento. Tá? Então, espero que a gente tenha passado ali basicamente para vocês, de maneira bem básica, bem rápida, né, bem sumária, as grandes vantagens e os grandes cuidados que a gente tem que ter com uma estrutura metálica. Tá? Há muito mais, o universo de estrutura metálica é muito mais complexo do que a gente passou aqui, mas eu quis dar uma pincelada, um en passant. E caso você queira saber mais, comenta aqui no vídeo. Me fala um pouco do que você precisa saber, do que você gostaria de saber mais sobre estrutura metálica ou sobre qualquer outro assunto, tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, nos siga nas nossas redes sociais que está aqui na descrição desse vídeo e obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Um abraço!